Olá, aqui é o Matheus Lenz e esse é mais um episódio do Fala Preto Podcast, quarta temporada. Antes de apresentar o convidado, eu quero pedir para você seguir o podcast nas redes sociais. É muito importante para o nosso crescimento. No Instagram é @FalaPretoPodcast e no X, o eterno Twitter, é @FalaPretoPDcast. É a palavra podcast sem o O. Segue lá e acompanhe todas as novidades. Agora sim, vamos ao convidado. Falando um pouco sobre o projeto Perifanalista, o convidado desta semana é o comunicador, criador de conteúdos e ativista social Rick Trindade. Rick, seja bem-vindo ao Fala Preto Podcast. É uma honra te receber aqui. Eu fiz uma breve apresentação sobre você, mas nada melhor do que você mesmo se apresentar para os nossos ouvintes. Então, por favor, se apresente para a galera do Fala Preto Podcast. E aí, minha gente, eu sou Rick Trindade, sou baiano do sul da Bahia e formado em comunicação social pela Universidade Estadual de Santa Cruz. Rick Trindade, ele está aqui para falar sobre um projeto incrível chamado Perifanalista, que reúne um grupo de jovens pretos, né, de diversas periferias para ocupar e conhecer diversos festivais pelo país. Mas, antes da gente falar um pouco sobre o Perifanalista, me fala um pouco sobre o Rick Trindade, de onde você veio, quais foram as suas referências, me conta tudo sobre você agora. Bom, eu sou do interior da Bahia, sou de Itabuna, mais precisamente. Quando eu falo de Itabuna, geralmente cito Ilhéus, porque é a cidade vizinha mais conhecida, por causa de Jorge Amado e tal. Então, eu moro pertinho aí do litoral sul da Bahia. Sou de uma família de 3 irmãos, mãe e pai. Como eu falei, formado em comunicação, apaixonado por leitura, apaixonado por audiovisual, apaixonado por projetos sociais também, por ações sociais. Eu acho que esse é o Ricardo Trindade, o Rick Trindade. Essa sua paixão pela comunicação é uma coisa que veio desde novo ou foi uma coisa que você foi criando no decorrer do tempo? Então, eu sempre gostei muito de escrever. Eu acho que a comunicação primeiro veio desse lugar, assim, de entrar no meu universo e a forma que eu tinha de conversar, de desabafar, de colocar para fora era escrevendo. Então, assim, para mim começou daí, partiu daí. Mas aí, até porque, se a gente for falar em questão de audiovisual, se tem ainda poucas, hoje ainda um pouco mais. Mas na minha época, eu que sou dos anos 90, tinha poucas referências de pessoas parecidas comigo na televisão. Então, assim, não era um lugar para projetar, estar como possibilidade. Então, eu acho que a comunicação primeiro surgiu daí, da escrita, e depois eu queria fazer jornalismo por causa disso, mas aí depois eu vi que na minha cidade, próximo da minha cidade, não tinha nenhum curso. Vi o curso de comunicação social, rádio e TV, me apaixonei também, ingressei no curso, e até dentro do próprio curso também é, se repetia muito esses estereótipos de pessoas que eram cuidadas para aparecer em frente à câmera, não eram pessoas parecidas comigo. Então, assim, essa relação com a comunicação é muito desse lugar também, de presença, mas ao mesmo tempo ausência. Que massa. Eu sempre faço essa pergunta porque isso reflete muito em quem somos hoje, né? Às vezes a gente não percebe que desde pequeno a gente apresentava sinais do que nos Sim, espera hoje, né? E aí eu sempre costumo perguntar isso para que às vezes a gente consiga entender essa relação de que o passado tem muito a ver com o presente. Às vezes parece óbvio, mas tem gente que não não é percebe sempre. isso. Sim, Agora e de vem cá. verdade. Para quem não conhece, conta pra gente o que é o perifanalista. Então, resumidamente, falei, eu gosto muito de fazer ações sociais há muito tempo, e aí o boom, assim, de liderar ações sociais foi quando a minha cidade, aconteceu uma enchente na minha cidade, no finalzinho ali de 2021, início de 2022.
E aí eu fiz uma ação, mobilizei nas redes sociais, consegui levantar uma grana legal para ajudar as famílias próximas aqui ao meu bairro, porque o meu bairro ele não foi alagado, mas assim, a gente foi ilhado porque os bairros ao redor, a grande maioria ficaram alagados. E aí eu moro no mesmo bairro há muitos anos, mais de 20 anos, eu vim para cá criança. Por mais que sejam pessoas que eu não fale, não converse, são pessoas que eu conheço. Então, assim, eu usei esse poder, entre aspas, que eu tenho nas redes sociais para mobilizar a galera. Depois, eu fiz um trabalho com o Whindersson Nunes, que doou fogões e geladeiras para algumas dessas famílias também. E aí foi quando eu comecei, de fato, a encabeçar, assim, diretamente campanhas sociais, ações sociais. O Perifa nasceu muito disso também dessas ausências, sabe? Eu moro no interior da Bahia e para a gente acessar cultura, assim, a minha cidade especificamente, acesso à cultura, valorização à cultura é uma coisa muito difícil, muito assim. A gente completou um ano agora com o Perifa. Deixa eu primeiro explicar o Perifa, como você pediu, senão eu vou adiantar as coisas. O Perifa é um projeto social que nasceu há um ano atrás, dia 20 de maio de 2023. A nossa primeira ação foi com o João Pimenta, que é um ator, comediante baiano, e a gente levou 15 jovens de Itabuna, 15 jovens de Ilhéus para ver o João se apresentando no teatro. E a partir disso eu falei, poxa, como eu tenho essas articulações nas redes sociais, eu falei, eu vou articular com as pessoas próximas a mim para fazer isso acontecer. Justamente porque eu entendo que a gente quer acessar esses lugares, a gente quer, não é só por uma questão de representatividade, mas eu sempre gosto de falar por uma questão de descanso, de lazer, sabe? De conseguir se desconectar do nosso dia a dia e poder curtir um dia de festival, poder curtir um som de um artista que a gente gosta, aproveitar as oportunidades, porque tem muitos artistas que são internacionais, que não vêm para conhecer o país. Então, o Perifa ele faz essa conexão entre jovens pretos e periféricos, ou periféricos, né? Que a gente majoritariamente trabalha com jovens pretos, mas não é exclusivo, porque a gente entende também que existem outros jovens que estão aí nas periferias, que querem acessar esses espaços. E aí, parcerias com marcas e com festivais, a gente promove a ida desses jovens para esses festivais. Já aconteceu de jovem viajar pela primeira vez, sair pela primeira vez do estado, ou o jovem de ter a oportunidade de conhecer a capital, que nunca teve a oportunidade. Então, resumidamente, o periferalista é isso. E a gente também faz ação social. A gente fez a Páscoa, ação de Páscoa esse ano, em parceria com o Projeto Recrear, que é um projeto que faz recreação voluntária. E a gente também, todo final de ano, a troncos e barrancos, a gente distribui cesta básica, a gente distribui frango. Quando dá, a gente também incrementa aí com panetone. Então, o periferalista ele tem essas duas frentes, tem a cultura e tem o social também. Que massa. Eu fico feliz em saber que em um ano vocês conseguem fazer tantas coisas, né? Agora vem cá, me conta quais foram os maiores desafios, né, que você enfrentou ao idealizar tudo isso, né? Porque você fala que tem essa questão das marcas, dos festivais, e eu imagino que não é algo tão fácil para precisa de uma equipe, mas antes dessa equipe, como você conseguiu essas pessoas para fazer isso, ou até mesmo você, como conseguiu, né, acessar essas pessoas, essas marcas, para que fizesse isso de fato acontecer. Então, ironicamente, eu sou uma pessoa que estou no sul da Bahia, no interior da Bahia, só que ao meu redor eu não sou conhecido, não que eu seja conhecido em outras regiões. Mas o que eu quero falar, através das redes sociais, eu consegui, ao longo do tempo, fazer conexões com muitas pessoas que estão fora da Bahia, fora do Nordeste. E a gente sabe que sim, a grande maioria, porque tem pessoas do Nordeste também que eu tenho essas conexões, mas a gente sabe que a cultura, o dinheiro roda muito, muito mais no Sudeste. Sim. Então, primeiro, a dificuldade é essa eu acho que são processos, como eu falei, eu tinha me antecipado antes,
Mas eu moro numa cidade que é muito difícil a valorização da cultura. Então, assim, principalmente se for uma cultura que não é, como eu posso usar uma palavra, que foge dos padrões. Por exemplo, um evento de rap, um evento de hip hop, um evento cultural de um projeto social. Então, assim, é, fomentar isso na região já é muito difícil. E aí, também as coisas de fora quase não vêm para cá. E quando vem, às vezes é um valor que não é acessível para a galera que está aqui. Então, eu parto desse lugar primeiro, que não ter não ter esse acesso a esses eventos culturais. A maior dificuldade é isso. Fazer com que as pessoas entendam que a gente aqui também faz cultura e que a gente também consome cultura. Como eu falei, a gente é um projeto majoritariamente feito por pessoas pretas, então assim, a gente sabe que o racismo é enraizado na nossa sociedade. Então, para você chegar enquanto pessoa preta, conseguir apresentar aquilo, o projeto, conseguir convencer as pessoas da importância daquilo, já é um trabalho. Tá? E às vezes, quando a gente consegue, a gente também entende que o respeito, às vezes, é muito. Vem de. As pessoas fazem muito, ou querem fazer, muito num lugar de favor, sabe? Hum. Muito num lugar, às vezes, desrespeitoso. Então, assim, as maiores dificuldades que a gente tem são essas, eu acho, que, assim, convencer as pessoas a apoiar o projeto, a entender a importância do projeto. A gente sabe que, assim, eu sempre gosto de falar muito que não é só uma questão de ocupar espaços num lugar de militância só, sabe? Mas é também um descanso. Eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa desse respiro, a gente precisa acessar a cultura. Tem uma frase de Gilberto Gil que eu amo falar, que eu acho que é uma referência, que ele fala que a cultura não é uma coisa extraordinária, a cultura é uma coisa ordinária, que precisa estar na cesta básica, que precisa estar na mesa. Então, assim, a cultura, a gente tem fome de cultura, a gente tem sede de cultura, a gente quer acessar e algumas coisas dificultam. Então, acho que no Perifa, a maior dificuldade é isso, é convencer, é chegar nas marcas, chegar até não tanto justamente por isso, pelos contatos. Aí eu volto a dizer, por não ser uma pessoa, por ser uma pessoa que tem alguns contatos fora daqui, as coisas são mais fáceis, entre aspas. Porque se eu não tivesse esses contatos, eu sei que seria mais difícil ainda. Então, estou colocando fácil, entre aspas, por causa disso. Mas aí, a partir disso, é convencer as pessoas da importância do projeto e apoiar o projeto, sabe? Porque a gente tende nesse processo, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Turibus, que fornece passagens para a gente. Essa parceria acontece desde a primeira ação que a gente fez com o festival, que foi o Afropunk Bahia. Isso aí tem sido recorrente. Mas a gente entende, por exemplo, no Afropunk, por exemplo, a gente teve o apoio de Tata Werneck. E com o apoio de Tata Werneck, ela patrocinou a hospedagem e a alimentação da galera. A gente levou 30 jovens daqui do sul da Bahia para Salvador para curtir o Afropunk. Ficamos todos, a maioria, numa casa alugada, é, graças a esse apoio de Tata Werneck. E a gente entende que ter esse apoio é importante, por quê? Porque, assim, só o ingresso ele não é suficiente, sabe? Quando a gente está falando de ir para outro estado, ir para outra cidade, a gente está falando de gasto com alimentação, com deslocamento, com tudo, sabe? Às vezes com roupa, porque a pessoa quer comprar uma roupa nova para ir para o evento. Então a gente percebeu nesse processo que é importante para a gente, quanto projeto, conseguir apoiar hospedagem, passagens, ingresso. Mas aí a gente precisa convencer as marcas disso ainda, sabe? Porque às vezes tá muito nesse lugar, como eu falei, às vezes tá muito nesse lugar do favor. Já a gente está dando ingresso e só. E não é isso, sabe? A gente entende que conseguir apoiar com ingresso, com a passagem, com a hospedagem também é importante, porque isso abre nosso leque. O PLF funciona assim. Cada ação que a gente abre um formulário. Toda ação tem o seu formulário específico. E a partir disso a gente faz a seleção. Só que, por exemplo, se a gente não pode oferecer hospedagem para a pessoa naquela ação, se a gente não conseguiu nenhum apoio de hospedagem
naquela ação. E tem uma pessoa que a gente, pô, que massa essa pessoa e tal. É, ela respondeu o questionário, massa, botou respostas legais, tá entusiasmada para ir para o evento, mas quando chega lá embaixo ela coloca que não consegue arcar com nada. E aí a gente precisa eliminar essa pessoa, entre aspas, não selecionar essa pessoa, porque a gente não pode oferecer hospedagem. E aí a gente entende que, por mais que a gente esteja fazendo um trabalho massa, legal, bacana, abraçando muita gente, se a gente não tivesse esse total apoio, a gente deixa algumas pessoas também para trás, sabe? E isso é doloroso também. A gente às vezes quer abraçar todo mundo, a gente quer chamar todo mundo, mas a gente não consegue. Sim, é importante ter essa visão de que não é só, né? Que às vezes a pessoa vê assim, acha que é uma coisa só diversão, só a questão de dar a passagem, estou fazendo, dar a passagem não, mas dar a entrada, e aí eu estou fazendo o favor, não vou ter nada em troca. Mas, na verdade, é todo um suporte, é para além da experiência do festival, né? Você conhecer um outro lugar, é você se sentir, é você fazer essas outras pessoas se sentirem realmente queridas e abraçadas através disso, né? E eu acho que também tem uma coisa importante, é a relação que as próprias pessoas relacionadas desenvolvem, sabe? Eu estava conversando com uns selecionados hoje, ele estava falando que achou muito incrível, que ele ficou grudado com outras 4 pessoas durante os 2 dias de festival, que eles se enturmaram, se deram muito bem, que ele estava precisando muito disso, dessa conexão. Então, também tem esse lugar humanizado. Por quê? Porque todo o processo é assim, a gente cria um grupo, e aí a gente passa informações lá e a galera conversa. A gente faz questão de a depender, por exemplo, às vezes é o ingresso físico a gente precisa distribuir. Então a gente encontra todo mundo. Independente disso, a gente sempre faz questão de encontrar a maioria para tirar uma foto, para todo mundo interagir ali. Então também tem essa relação que eles vão criando, eles e elas vão criando entre si, sabe? Às vezes compartilham experiências da primeira vez, sabe? Estou indo a primeira vez para esse tal evento, ou sair da minha cidade pela primeira vez, e aí tem outra pessoa que está vivendo aquela mesma experiência que ela. Então, assim, também tem essa relação entre as pessoas relacionadas, entre elas, sabe? Esse afeto que rola muito entre essas pessoas. Massa. Recentemente eu vi que vocês foram para o C6 Fest, né, que é o evento promovido pela C6 Bank, por uma galera. Me conta como foi essa experiência. A cada turma é uma nova aventura? É uma nova aventura. A gente procura não repetir pessoas. É isso. Como eu falei, cada ação é muito específica, porque depende muito de quantas cotas a gente ganhou para aquele evento. Por exemplo, a gente já fez Afropunk, já fez Festival Sensacional, Afropunk, Festival de Verão, Lola, o C6, e agora a gente está vindo com o Nomad, que é o próximo final de semana. Então, assim, cada experiência, cada ação é uma experiência única, porque às vezes é um festival diferente, né? São atrações diferentes, mas são pessoas diferentes também. A gente geralmente não costuma muito repetir pessoas, porque a gente também quer gerar oportunidade para outras pessoas. A gente quer que o projeto seja conhecido por outras pessoas, para que a gente possa agregar essas pessoas. Mas sim, sim, é uma experiência. Cada ação é uma experiência muito. Eu acho que o que tem em comum, assim, de cada experiência é o feedback que as pessoas passam pra gente, elogiando o projeto, elogiando o trabalho, elogiando a experiência que eles tiveram. Muita gente fala, ai, foi o melhor final de semana da minha vida e tal. Então, assim, eu acho que isso é o que tem muito de comum, né, nas ações, mas cada ação tem a sua particularidade. Massa. Agora vem cá, quais são os principais aprendizados que você tirou com essa experiência, né, do projeto até agora, até esse momento? Então, quando eu comecei o projeto, eu fiquei muito na dúvida, assim, se esse projeto tinha alguma importância. Por quê? Porque a gente fala muito de militância num lugar bem político, sabe? Então, assim, às vezes de enfrentamento. Então, quando eu sou uma pessoa preta, consciente, militante, então, às vezes a gente está muito introjenado nisso, muito
focado nisso, nessa militância de enfrentamento, de combate e tal. Então, quando eu criei o projeto, eu falei, pô, eu vou fazer algumas coisas com pessoas próximas. Não imaginei que teria essa proporção grande. Não imaginei que muitas pessoas iam chegar para abraçar o projeto. Então, assim, o que eu tiro de lição é isso. Primeiro, é entender a importância da cultura e da arte para as pessoas. Assim. Mexe num lugar muito específico, muito sentimental, muito afetuoso. Eu acho, eu acho que a cultura e a arte mexem também com a estrutura das pessoas, porque não é só consumir, sabe? Não é ir olhar um show e só. São sensações que isso causa nas pessoas, de ouvir uma música que sempre ouviu no celular, que você está ouvindo ali pessoalmente, de compartilhar aquele momento com outras pessoas que também queiram viver essa experiência. Mas eu acho que é isso, eu acho que a maior lição que eu tiro é de que tudo é importante, sabe? Os movimentos são importantes, esse enfrentamento é importante, mas o descanso também é importante. Eu acho que o que eu entendo muito é isso, que eu percebo, é a importância do descanso, sabe? De conseguir ir para o lugar, de conseguir consumir ali a arte, de encontrar pessoas, de viver 2 dias de música, de arte, e poder voltar para casa, sabe? Ter uma experiência afetuosa e legal no final de semana e conseguir descansar. Então, acho que para mim a maior lição é isso. O descanso, ele também é importante demais para a luta, sabe? A gente tem que lutar, mas a gente também tem que descansar. Sim, essa sua fala é muito importante e é uma coisa que precisa ser normalizada, né? Que viver bem, né? Consumir coisas boas também é uma forma de militância, né? Você tá ali, querer o bem para você, saber que você é merecedor de tudo aquilo, né? Não só nessa questão de enfrentamento, tem sua importância, mas também é importante você consumir novos lugares, estar em espaços que também foram feitos para você, né? Então, e eu sinto que a gente às vezes ainda tem essa resistência pela questão do hábito, né? Por sempre estar ali acostumado com essa forma da militância no enfrentamento, no debate, e às vezes se esquece de que a gente também precisa descansar, de que a gente também precisa, né, ter essa vontade de levar uma vida leve, né? Saudável, Sim, com e eu saúde. acho que além de ámbito, assim, eu acho que é uma oportunidade também, sabe? O que eu entendi com o PDF é que as pessoas querem. As pessoas querem ir. As pessoas querem assistir. As pessoas querem ter a experiência de ir para um festival, mesmo que elas não conheçam a fundo os artistas que vão tocar ali, mas elas querem viver essa experiência, sabe? Elas não têm oportunidade, porque a gente, enquanto maioria oprimida nessa sociedade, a gente acaba tendo outras prioridades na vida, sabe? A gente não tem oportunidade. Então, assim, você tirar, sei lá, 50, R$ 60 de um ingresso, mais alimentação, mais transporte. É um dinheiro que você não tem. Assim, nem sempre, a grande maioria não tem esse dinheiro para investir. Porque de fato é um investimento. Então, quando chega um projeto que fala, ó, eu consigo ingresso, eu consigo é, passagem para você, e aí? É um projeto que eu queria, sabe? Eu sempre acompanhava o Carnaval de Salvador, sempre gostei e tal, mas eu fui conhecer Salvador com 20 e poucos anos, sabe? Já adulto. E eu moro relativamente perto de Salvador. O projeto também me beneficia nesse lugar, porque a nossa contraproposta é produzir conteúdo no festival. Então, assim, por exemplo, o Festival de Verão é um festival que eu sempre assisti, que eu sempre tinha vontade de ir, mas que não tinha dinheiro, porque não tem um parque de Salvador, é, não tinha como marcar com passagem, hospedagem, ingresso, então era um evento que eu nunca tinha conseguido acessar, consegui acessar por causa do Perifa. Então eu acho que o Perifa também está nesse lugar, para mim, importante, que é isso, sabe? De, tipo, conseguir ser uma ponte para a realização dessa vontade, desse sonho de querer acessar. E às vezes a pessoa pode ir, pode nem gostar, sabe, daquilo, não gostou do festival, não gostou das bandas, mas ela teve a oportunidade de ir
de experimentar, de consumir. Então, acho que para além desse hábito que a gente tem, sabe? A gente, eu digo, enquanto pessoas conscientes que militam de alguma forma, mas também acho que tem essa questão da oportunidade muito, assim. As pessoas querem ir, eu posso te dar um exemplo? Por exemplo, a gente começou com o Nômade só com 10 ingressos. E a gente sabia, poxa, como é que a gente vai fazer com 10 ingressos? Com 10 ingressos. Quando a gente abre a seleção, o formulário, a gente sabe que chove muitas respostas. Tentei, falei, olha, vamos tentar aumentar e tal. Mandei o print do formulário. A gente conseguiu 20. Pô, já é um número legal. A gente geralmente trabalha com 30 para cima. Mas aí a gente entendeu que o festival poderia oferecer 30, 20. Beleza, a gente já começou. E ontem o festival ofereceu 150 ingressos, sabe? Então, assim, a gente vai conseguir abraçar aí 150 pessoas que vão ter a oportunidade de curtir o festival. Então, assim, são 150 pessoas, talvez a grande maioria, aí vamos supor, sei lá, 130 não iriam ao festival por conta de grana, de não ter essa possibilidade para investir nisso. Que foda mesmo. Agora vem cá, como você vê o futuro do perifanalista? Quais são os seus desejos para esse projeto? Desejos futuros. Olha, assim, meu desejo com o projeto é isso. A gente já chegou num lugar que eu nunca não tinha imaginado. De fato, o meu desejo com o projeto é continuar dando, dando essa oportunidade das pessoas acessarem esses eventos, eles conseguir um apoio, patrocínios fixos que a gente consiga arcar com passagem, hospedagem e alimentação. Eu sou uma pessoa que produz conteúdo nas redes sociais, eu falo de afetividade, então também penso em criar alguns encontros mensais ali com pessoas que já participaram do projeto, para a gente poder conversar, para a gente poder dialogar, para a gente poder trocar uma ideia, para ter esse momento também de afeto, de troca. Eu acho que é isso. Eu acho que é firmar o nome do projeto, firmar a importância, fazer com que as pessoas entendam a importância do projeto, do que a gente promove, do que a gente faz, como é o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é importante. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu consigo vislumbrar ou planejar muito assim como é que vai ser o futuro. Porque é isso, o projeto foi acontecendo de forma tão espontânea, assim, a gente foi conseguindo as coisas, e a gente chegou num lugar assim que eu não planejei, não imaginei. Então acho que é daqui para frente é crescer mais, continuar dando acesso a essas pessoas e desenvolver trabalhos é, com empresas, sabe, com marcas, muito nesse lugar da conscientização mesmo, de fazer com que a galera entenda que as pessoas querem consumir arte. As pessoas querem consumir cultura, não é uma questão de as pessoas não vão porque elas não têm interesse. Não, elas não vão porque elas não têm grana. A gente vive, a situação que a gente vive no país é essa, sabe? A grande maioria das pessoas não tem dinheiro para investir. Então, assim, quando você separa uma quantidade de ingressos do seu evento para fazer com que essas pessoas elas tenham acesso a isso, isso mobiliza não só essas pessoas, mas também as pessoas que estão ao redor delas, sabe? É assim, de ir com um projeto, mas às vezes a pessoa, poxa, eu gostei daquele evento, vou, se sobrar um dinheirinho, eu vou investir nisso, sabe? Vou poder curtir esse evento. Então, acho que é isso que eu vislumbro, talvez, o projeto é se continuar trabalhando nisso, da forma com que a gente trabalha, porque, assim, modéstia à parte, a gente tem feito trabalho muito bom, a gente tem feito trabalho excelente, a gente tem todo um cuidado com as pessoas que a gente seleciona. Então, assim, não é tipo, selecionamos, tomar aqui seu ingresso e vai, não. A gente faz questão de abraçar as pessoas, de conversar com as pessoas, de interagir com elas. Então, acho que é isso.
Axé, e não tenha dúvidas, uma coisa é certa, quando tem que acontecer, acontece. E quando é um projeto tão legal e importante como esse, não tenha dúvida que os caminhos são sempre abertos e que vai trilhar muito e muito. Rick, mais uma vez, muito Tomara. obrigado por participar do podcast. Parabéns pelo projeto incrível, pela iniciativa, pela pessoa maravilhosa que você é. Você aparenta ser uma pessoa muito afetuosa, até pela voz, acredite. Vida longa ao perifanalista. Eu agora quero que você compartilhe as redes sociais do perifanalista para quem tem interesse em conhecer o projeto e também apoiar de alguma forma, e também as suas redes sociais, né? Então fique à vontade que o espaço agora é seu. Primeiro, eu que agradeço o convite, toda a oportunidade de falar do Perifa, de falar do meu trabalho é importante. Ainda mais com alguém da Bahia também, então eu acho que entende mais a gente. Bom, fácil achar o Perifa, tanto no Instagram quanto no Twitter. Perifa Analista, fácil. E o meu é Rick Trindade. No Perifa a gente faz conteúdo, né, nos eventos que a gente faz, então assim, você vai encontrar um perfil com muitos conteúdos lá. Tem conteúdo no Afropunk, tem conteúdo no Festival de Verão, tem conteúdo no Lollapalooza, tem conteúdo no C6 Fest. Então, assim, todo evento que a gente faz, a gente cria conteúdo também para a galera acessar, para a galera consumir. E as minhas redes, eu estou um pouco parado, mas nas minhas redes sociais eu falo sobre afetividade, falo sobre questões raciais e sociais também. Então é isso. Perifa Analista e Rick Trindade. Que massa. Para você que ficou até agora, muito obrigado pela companhia. Se cuidem e na próxima semana tem mais um episódio do Fala Preto Podcast. Um beijo.